Pois, eu nasci numa freguesia muito pequenina do concelho de Peso da Régua. A minha freguesia chama-se Moura Morta. Na altura tive a oportunidade de ir estudar, fui estudar para Vila Real, saí de casa com 10 anos e acho que nunca mais regressei. Vinha a casa nas férias, entretanto estudei até aos 17 anos em Vila Real, no seminário, saí do seminário e vim para o colégio da Formiga, da Santa Rita, para o colégio Santa Rita. No colégio Santa Rita vim estudar, era um colégio para gente com posses, e eu não tinha, os meus pais não tinham. Vim trabalhar e estudar para o colégio. Pronto, entretanto, a escola secundária de Irmesinda era perto do colégio, a gente ia até lá visitar a escola para ver as meninas, conhecia a minha mulher, que é hoje minha mulher, e vim parar a Alfena. Entretanto, acabei o secundário na altura lá no colégio, tirei o curso de Economia e vim parar a Alfena porque a minha mulher é de cá e, entretanto, casei cá e as minhas filhas são de cá, os meus netos são de cá e faço aqui a minha vida, naturalmente há 50 anos. Pois, eventualmente, o que tudo isto e esta vida pública de facto, com certeza por ser um bocado irrequieto, não é? Na minha aldeia tudo era simples, era trabalho e pouco mais. Alfena já quando cheguei a Alfena era uma terra completamente diferente. Lembro-me perfeitamente da vivência, de uma vivência muito grande que Alfena tinha na altura. Tive o privilégio de conhecer o Padre Nuno e em Alfena tudo girava muito em torno da igreja, do centro social e paroquial de Alfena, porque o Sr. Padre Nuno de facto tinha uma capacidade muito grande de concretizar, de realizar obra, mas de congregar as pessoas em torno da obra. E de facto eu comecei a vir eh, para Alfena, arranjei amigos em Alfena, vinha namorar e depois ficava por aqui com os amigos e muito em torno desta obra. E acho que criou essa envolvência, essa, a Alfena desenvolveu-se e cresceu muito de facto deve muito, o início da Alfena deve muito à iniciativa do Padre Nuno e eu fui estando e acompanhando, integrando nas atividades também da comunidade e acho que foi tudo um bocadinho disso que me fez também entrar aqui na vida pública. Entretanto, um cunhado meu, o cunhado da minha mulher, o Sr. Guilherme Roque, também entrou na vida pública, foi presidente de junta, e eu fui acompanhando, e estive aqui também muitos anos com ele, como, como secretário, como tesoureiro, fui estando integrado também na junta de freguesia de Alfena, enquanto ele era presidente, e tudo se foi, no fundo, sei lá, mas estou ligado à junta de freguesia bem, há 35 anos, ou mais, ou bem, há 40 anos, não é? Portanto, tudo foi um conjunto de factos que se foram encadeando e que de facto me levaram a que esteja aqui hoje, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a experiência que nos ajuda muito no dia a dia. Os tempos que estive na junta de freguesia com o Sr. Guilherme Roque, com certeza que me ajudaram a conhecer a freguesia, a conhecer a população, e que quando em 2005 fui candidato à Junta de Freguesia pela primeira vez, já havia todo um know-how que vinha, já na altura a candidatura foi independente, e sabemos que os partidos não gostam muito de candidaturas independentes, mas ganhámos as eleições porque de facto a população também já me conhecia de mandatos anteriores. E de facto, que
que eu aprendi desde sempre, o que tentei pôr no terreno desde sempre, foi que as pessoas estão sempre em primeiro lugar. E, portanto, se nós estivermos próximos das pessoas, se as nossas ações forem de forma a que possamos ir de encontro àquilo que são os anseios da população e que estejamos de forma próxima, muito próximos daqueles que mais necessitam, as coisas vão correr bem. Vão correr bem porque ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, e se estivermos próximos das pessoas, desde atendermos àquilo que são as suas necessidades, que muitas vezes são a questão importante para cada um deles, até a opinião deles relativamente aos grandes problemas da freguesia, eu penso que nós vamos estar em consonância com as pessoas. Claro que eu acho onde podemos ser diferenciadores é de vermos para além do dia a dia e de alguma forma sonharmos com aquilo que Alfena, neste caso, poderá ser daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Porque aquilo que ela será no futuro depende daquilo que nós formos fazendo hoje. Aí acho que temos que ser ambiciosos, trabalhar, mas no dia a dia é trabalhar muito, estar próximo das pessoas e satisfazer um conjunto de necessidades que muitas vezes são básicas, não vai além disso, mas que os órgãos, os políticos e os órgãos que deveriam dar resposta, municipais ou de freguesia, muitas vezes se esquecem. Portanto, não há segredo nenhum especial a não ser estar próximo das pessoas e trabalhar muito todos os dias, porque sem trabalho não há nada. Não é? Eu acho que entronca sempre tudo nas pessoas, não é? Porque se não for, eu digo muitas vezes, e de facto é o que eu acho, que não adianta nada ter um castelo dourado se lá dentro viver gente infeliz. Por isso é que as pessoas estarão sempre em primeiro lugar. A questão dos bombeiros é para mim, é uma experiência completamente nova, mas extremamente enriquecedora. Todos nós, acho eu, que quando somos crianças, um dos sonhos é ser bombeiro, não é? Porque em cada bombeiro vemos um herói, não é? Alguém que está sempre disponível para socorrer, muitas vezes a dar a vida pelo outro. De facto, a minha envolvência foi um convite do anterior presidente, do Jorge Videira, fui fazendo parte dos órgãos sociais, da direção, mas pronto, sem aquela responsabilidade de no dia a dia ter que estar ali a gerir uma instituição daquela, como aquela, porque tem um orçamento que já ronda 1,5 milhão de euros. E de facto, esta experiência, que ainda não chega a um ano como presidente da direção, tem sido muito exigente, mas muito enriquecedora. Eu aprendi que de facto ser bombeiro é ser diferente. Gosto imenso e passo muito tempo junto dos bombeiros, lá está, é o tal princípio que eu falava há pouco, seja na freguesia, seja nos bombeiros voluntários e nos índios. Eles é que são a essência da casa, os bombeiros é que são, a casa será aquilo que eles quiserem que seja, e portanto eu tenho que estar no meio deles e ir tentando, dentro daquilo que me é possível, ouvi-los, satisfazer as suas necessidades, dar-lhes as condições de trabalho que eles precisam. É essa a minha missão, por isso passo muito tempo com eles. E noto que de vez em quando, noto não, vejo com muita frequência que estamos a conversar descontraídamente e a sirene toca e aquela gente corre para um lado, corre para o outro, passado 20, 30, 40 segundos no máximo, estão a sair pelo quartel fora. Isto arrepia-me ao falar disto, arrepia-me quando vejo isso e acho que de facto aquela gente vive de uma forma especial, tem um dia a dia completamente diferente daquele que a maioria das pessoas tem. Por isso, esta missão nos bombeiros, não sei se tiver vida e saúde, pelo menos 3 anos durará. Não sei, o futuro a Deus pertence,
mas acho que é uma experiência de vida que toda a gente deveria ter, porque, porque os bombeiros de Irmezinho têm 104 anos. Alguém há 100 anos atrás percebeu que num contexto completamente diferente a população precisava ter alguém próximo que os socorresse nos momentos de dificuldade. Hoje as associações humanitárias, não falemos dos profissionais, né? As associações humanitárias têm um papel completamente diferente, não é? E quando às vezes, que era uma das coisas que me chateava, os bombeiros recebem tantos subsídios, recebem do, do INEM, recebem da Autoridade Nacional de Proteção Civil, recebem da Câmara, recebem tantos subsídios. Eu acho que os bombeiros é que subsidiam, não recebem subsídios. Eu desafio a Câmara Municipal, que dá um contributo, que ajuda, que evoluiu muito. Mas o Presidente da Câmara é o responsável pela proteção civil no Conselho. Se ele tivesse que ter um corpo de bombeiros para concretizar a missão que tem a fazer, a obrigação que tem enquanto Câmara Municipal, com certeza não é com o subsídio que dá que tinha esse corpo de bombeiros. Quando o INEM dizem que dá subsídio, eu queria ver se o INEM tivesse que ter a estrutura que tem para a emergência médica que constitucionalmente tem que fazer. Eu queria ver se era com aquilo que paga aos bombeiros que eu conseguia fazer. Eu não tenho dúvida nenhuma que gastava 5, 6, 7 vezes mais do que aquilo que pagam aos bombeiros. Quando a Autoridade Nacional de Proteção Civil dá subsídios, não dá. Se o Estado tivesse que ter em todo o território um conjunto de infraestruturas para, para proteger as pessoas que nas grandes catástrofes, nos incêndios, etc., não é com o apoio que dá aos bombeiros também que o conseguia fazer. Por isso, é verdade que o papel dos bombeiros evoluiu muito, que, mas os bombeiros continuam a ter um papel muito importante mesmo no desempenho daquilo, quando inicialmente eram as comunidades que se organizavam para se terem uma resposta, hoje os bombeiros voluntários dão uma resposta que compete ao Estado e que o fazem de uma forma muito mais eficiente e muito mais económica do que aquela que o Estado daria. Portanto, acho que os bombeiros, eu sou um defensor intransigente dos bombeiros e acho que já tem alguns benefícios a nível nacional, mas também está pronto um documento que já partilhamos com os bombeiros voluntários de Valongo para apresentarmos também ao município e às juntas de freguesia, porque acho que mesmo dentro da nossa comunidade os bombeiros têm que ter aqui um conjunto de benefícios sociais, porque eles todos os dias dão muito à comunidade. E deixar de dizer outra coisa também, já que estamos a falar dos bombeiros, e é que tanto a Corporação de Valongo como a de Irmesinde, mas falo de forma especial pela de Irmesinde, tem já um quadro profissional relevante. Nós em Irmesinde temos cerca de 40 profissionais, mas não fosse o trabalho voluntário, eu não sei se elas seriam sustentáveis, porque os bombeiros trabalham 24 horas sobre 24 horas. Imaginemos que é uma fábrica que tem 3 turnos, todos os dias do ano, no Natal, no Ano Novo, todos os dias do ano. E um dos turnos é feito por voluntários, ou seja, não custa dinheiro à instituição. Se tivéssemos que pagar todos os turnos, eventualmente a sustentabilidade das próprias instituições seria muito difícil. Por isso acho que as associações humanitárias, e falo especialmente pela minha, pelos bombeiros voluntários de Irmesinde, merecem sempre todo o carinho e todo o apoio, e tudo aquilo que possamos fazer pelos bombeiros será sempre pouco. São fundamentais. As nossas associações são fundamentais, são a alma. Eu acho que são a alma da terra. E por vários fatores.
Primeiro porque são eles que guardam as nossas memórias, quer culturais, quer patrimoniais, quer desportivas, quer recreativas, são eles que no dia a dia, aquilo que eu dizia relativamente aos bombeiros, eu digo relativamente às associações, porque estamos a falar de um voluntariado também, de alguém que no dia a dia, numa outra área, mas que dá o melhor de si e sem ter nada em troca, a não ser a satisfação de estar a cumprir, de estar a colaborar com a comunidade. E é nas associações que se desenvolve a atividade cultural, recreativa, desportiva, social, seja a que nível for. E depois, para além desse aspecto, ainda tem um aspecto que eu acho que é muito importante na comunidade. Muitas vezes é nas associações que há a partilha, que as pessoas se conhecem melhor, que se quebra a solidão, que se quebra o isolamento, em que as pessoas partilham as alegrias e as tristezas. E isso, para além daquilo que muitas vezes nós vemos para o exterior, porque temos o rancho folclórico, temos o clube desportivo, temos os grupos corais, temos um conjunto. Para isso que se vê, há um aspecto social que eu acho que é fundamental e que muitas vezes as pessoas, sem se aperceberem, estão ali a partilhar e a dar tanto que de outra forma, porque a solidão mata, que de outra forma, se as pessoas se mantivessem isoladas, se mantivessem distantes, o problema delas, com certeza, ia arruiná-lo. E o problema partilhado, muitas vezes, encontra-se uma solução, encontra um caminho. E há um outro aspecto. Nós podemos ser uma comunidade, uma freguesia com 17 ou 18 mil habitantes. Mas no dia em que nós não formos uma comunidade onde haja pontos comuns, haja partilha, nós saibamos os nomes uns dos outros, nós nos cumprimentemos, então estamos a perder muito daquilo que é a nossa identidade. Quando se ouve dizer, eu não conheço o meu vizinho da frente, eu vivo no terceiro, mas não conheço o que vive no segundo, é assim, pá, que pena, porque no momento em que deixarmos de ser uma comunidade com estes laços, com certeza que tudo mais vai ser muito mais difícil de acontecer. Porque, mesmo a nível político, eu tenho exemplos concretos disso, muitas das concretizações só vão acontecer se houver este espírito de comunidade e esta envolvência de todos. Os projetos só são verdadeiramente válidos quando todos se envolvem na concretização desses projetos, porque senão há megalomanias políticas em que se estraga muito dinheiro, e eventualmente nós até temos bons exemplos aqui perto, para não dizer no nosso concelho, onde se estraga muito dinheiro para satisfazer egos e não para satisfazer as necessidades da população. E, portanto, o associativismo é o melhor exemplo de que somos uma comunidade, temos que partilhar alegrias e tristezas, estar envolvido em tudo aquilo que aconteça na nossa terra. Por isso, a Junta de Freguesia da Alfena será sempre parceira. Ainda há um outro aspecto que eu já referi há pouco, é que, é que muitos dos eventos culturais, desportivos, recreativos que as associações promovem fazem com imensamente menos recursos do que se fossem as autarquias a fazer. As autarquias compram tudo, fazem tudo com a força do dinheiro. As associações fazem com o voluntariado, com o seu trabalho, etc. Por isso a Junta de Freguesia quererá ser sempre parceira das associações. Não é substituí-las, bem pelo contrário, é dinamizá-las, incentivá-las e ser parceira no sentido de poder auxiliá-las em determinar naquilo que elas necessitarem para que elas levem, ponham no terreno aquilo que são os seus objetivos. Eu entendo que os partidos são fundamentais na nossa democracia e penso que quando saímos da esfera local, os partidos têm um papel muito importante. A nível local, eu acho que o que interessa mais uma vez são as pessoas e aquilo que cada um é capaz de dar. Em determinada altura, eu tinha uma filiação partidária. Em determinada altura, compreendi, ouvi que ou se é alinhado
com aquilo que o partido acha que deve ser, ou então não temos espaço dentro dos partidos. Foi o que aconteceu em 2005. Entendi que não havia espaço para aquilo que era o nosso projeto dentro do partido que militava e saí e apresentei-me como independente. Como independente. E a nível local, o que conta depois é a equipa que conseguimos reunir e o projeto que apresentamos. E depois ter credibilidade para que isso se concretize ou que as pessoas acreditem que nós temos a capacidade de concretizar. E pronto, infelizmente, e tenho uma gratidão do tamanho do mundo com a população de Alfena, que desde o início, mas depois também todos percebemos que não é fácil lutar, este lutar entre aspas, com as máquinas partidárias, né? São estruturas montadas com todos os recursos e nós temos, o que é que nós temos? Olha, temos a nós para nos dar, a nossa palavra, a nossa proximidade e pronto, e se as pessoas acreditarem, estamos cá. E felizmente, estava eu a dizer, a gratidão também é do mundo com a população de Alfena, porque em todas as eleições a que já fui, e foram. Houve um mandato em que fomos duas vezes a eleições, portanto já são uma meia dúzia de eleições e a população tem acreditado e a minha obrigação, a nossa obrigação de toda a equipa é não defraudar a confiança das pessoas. Isso para mim é sagrado, não é? Se as pessoas acreditam, a gente tem que cumprir e quando não cumprir, estar a explicar porque é que naquele momento não está a conseguir fazer isto ou aquilo. Mas dar a cara sempre de forma permanente. Portanto, eu penso que isto é que a relação política, para mim, é como qualquer outra relação. Uma relação de confiança, de proximidade e de trabalho. O resto acontece depois. Hum, é verdade que o disse e que naquele momento era o que sentia. E, portanto, eu acho que em cada momento da nossa vida nós temos que ser honestos com aquilo que pensamos, que sentimos e que, acima de tudo, que sentimos que somos capazes de fazer e ainda mais quando estamos na vida pública. Quem, quem me conhece e quem vai convivendo sabe que eu não consigo fazer as coisas a fazer de conta. Ou se faz ou não se faz. E isto é extremamente exigente. É extremamente exigente. O Conjunto de Freguesia tem poucos recursos, mas tem muito trabalho a fazer. E depois é a porta sempre mais próxima. Quando dizem, pá, isso não é com a Junta, eu disse, não, é tudo connosco. Podemos não ser nós a ter que fazer ou ter capacidade para fazer. Mas nós representamos a população, nós temos que ser porta-voz daquilo que são as necessidades, sejam elas com a Câmara, seja com a instituição A, com o organismo A ou B, nós representamos a população, por isso estamos cá para tudo. E o trabalho é extremamente exigente. 8 anos com uma intensidade de trabalho e com bem dizer que nunca estive a tempo inteiro na junta de freguesia. O que é que eu quero dizer? Eu sempre exerci a minha profissão. Fui professor durante 46 anos, dei aulas durante 46 anos e, portanto, estava na junta de freguesia a meio tempo. Eu acho que estava a mais que tempo inteiro, mas em termos legais estava a meio tempo, mas conciliar a vida profissional e conciliar o trabalho autárquico exigia 10, 12 horas, que eu ficava sempre a perder um bocado. Era a família, mas exigia muitas horas de trabalho. Entretanto, aproximava-se a apresentação, mas estava extremamente cansado. Em 2021 estava extremamente cansado. E, e, e também aconteceram situações que me desgostaram, que não vale a pena estar a falar nelas, que me desgostaram, e eu senti que naquele momento, com o desgaste físico que tinha, com algumas situações que não me agradavam, eu senti que naquele momento eu não era capaz de dar o melhor, aquilo que a Junta de Freguesia exige e aquilo que as pessoas merecem. Então, com toda a honestidade, foi dizer: pronto, tudo bem, agradeço a confiança que tiveram, mas não vou ser candidato.
se entenderam que nunca mais seriam, pá, as pessoas que com certeza, eu até deixei de transparecer isso, eventualmente, com toda a honestidade, porque aquele velho ditado, nunca volto, onde já foste feliz, não é? E o que é que me fez regressar? Primeiro vem a aposentação e a gente, quando tem uma vida muito intensa, esquece de preparar a aposentação. Esquece que o tempo que estava sempre permanentemente preenchido vai ficar com vazios, que o telefone deixa de tocar e que a determinada altura a gente começa a dizer: o que é que eu vou fazer hoje? Pá, isso durante uma semana, um mês, uns meses, a gente, tenho isto para fazer, aquilo que toda a gente diz, vou arrumar o escritório, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer umas viagens, mas depois isso começa, enquanto houver vida e saúde, isso começa a não preencher e começam a ficar vazios, não é? E aquilo que a gente diz para os outros também se vai passar um dia connosco. E andei bem um ano, porque ainda estive a dar aulas, entretanto veio efetivamente a apresentação por completo, dediquei-me a algumas coisas que gosto de fazer, nomeadamente continuar a ir para a minha aldeia e dedicar-me também um bocadinho à minha agricultura, mas o tempo começou a sobrar, de alguma forma podemos dizer, e notei e acho que foi o ponto essencial, e também acredito perfeitamente que o futuro é dos jovens e os jovens é que têm que se envolver cada vez mais na construção do futuro deles, mas acho que um dos pontos fundamentais foi quando, porque na fase inicial, até para proteção, me afastei um bocado dos circuitos que fazia e quando decidi, não, pá, pronto, isto agora acabou, passaram 2 anos, vou vou voltar um bocadinho às minhas rotinas, um dia tomar café, começar. E quando comecei, comecei a sentir aqui um apelo das pessoas a dizer, epá, isto não está como era antes, isto não está a correr bem, devias voltar, temos... E eu dizia, nem pensar nisso. Mas quando há o gosto e as pessoas começam a ver estes apelos quase de uma forma contínua, isso é como termos gasolina e fósforo, não é? E eu sinto-me bem porque quando acho que as coisas não estão bem, é fácil criticar e dizer, pá, está tudo assim, sabe? Outra atitude que podemos tomar é pôr-nos a pé do sofá e, opá, se não está bem, se eu tenho condições, se sinto que tenho condições, tenho saúde, tenho projetos, etc., então vou fazer melhor, não é? E, portanto, quem critique não falta. Quando, muitas vezes, depois, quando são chamados a fazer melhor, as pessoas não estão. E eu fui sentindo que as coisas não estariam bem e não era por mim, era pelo que a população dizia e, e até porque eu apoiei a anterior candidatura, não tenho problema nenhum em dizer, as coisas são públicas, a verdade é que é, portanto não vale a pena estarmos aqui nunca a escamotear nada, nem arranjar palavras bonitas para aquilo que é a realidade. E senti em determinado momento que a Alfena que estava parada e que a Alfena tem um potencial incrível, tem, mas é preciso lutar por ele, porque se não lutarmos por por potencial que a Alfena tem, e também dizê-lo com todas as letras, porque disse muitas vezes e continuarei a dizê-lo, a Câmara Municipal de Valongo olha muito para a sede do Conselho e para a freguesia que tem muita população, ou seja, olha muito para Valongo e olha muito para Irmesim. E Alfena também é uma cidade, é com certeza a cidade que mais potencial tem em termos de crescimento futuro, e se ela para, nada para então, quando há velocidade a que o mundo gira, em que as coisas acontecem, quem parar, quem deixar de ambicionar, começa a andar para trás e fica para trás. E, portanto, estes apelos, eu de facto percebi que havia projetos que eu tinha sonhado e que tudo foi ficando parado. E que a Alfena estava, olha, um dia fui falando com um conjunto de amigos, de pessoas que eu acho que teriam uma visão mais exterior e disse, pá, isto não está a acontecer, isto, o que é que acham? Vou, não vou?
Pá, e houve alguns que me disseram: "Opá, que rica vida que tu tens, vais-te meter em alhadas outra vez." Mas outros disseram: "Não, a Alfena precisa e vamos lá." E foi nessa altura e depois também falei com os jovens, tive o cuidado de falar com os jovens. Falávamos que eu tinha dito que tinha que deixar para os mais jovens, eu continuo a pensar exatamente isso. Exatamente isso. E um dos objetivos é envolver os jovens naquilo que é a gestão autárquica e na atividade autárquica, porque eu continuo a acreditar que são eles que têm que construir o futuro e que se devem envolver no futuro deles. Mas pronto, por isso tenho jovens na minha equipa, quero trazer muito mais jovens para aquilo que é o dia a dia da autarquia, para eles compreenderem que é importante, como dizia, e acho que já o disse, mas repetir, a Alfena será aquilo que nós quisermos, nomeadamente os jovens. E portanto, tudo aconteceu assim de uma forma natural. E cá estou, e no fundo a população tinha razão porque voltou a manifestar a sua confiança neste projeto e estamos cá para trabalhar, sem dúvida nenhuma. Há desafios que são do dia a dia e que nós não está fácil, mas estamos a trabalhar intensamente para que eles se resolvam, porque temos que pensar nas coisas grandes, mas temos que primeiro ou ao mesmo tempo resolver as pequenas. Temos que sonhar com o futuro, mas se eu me esquecer da limpeza, do asseio da cidade, me esquecer da rua que está degradada, se me esquecer daquilo que parecem coisas menores, então não vai valer de nada eu sonhar alto, porque as pessoas não vão compreender que eu esteja a falar do futuro, de coisas muito importantes no futuro e não resolva os problemas de hoje. E para aquelas pessoas que estão com aquelas dificuldades, aqueles problemas são importantes para ela e nós temos que estar atentos. Portanto, acho que nós falarmos da limpeza, falarmos do arranjo de arruamentos e de passeios, falarmos da melhoria das condições nas nossas escolas, porque tudo começa na escola, falarmos de coisas que já deviam estar resolvidas e permanentemente bem resolvidas, não deveria ser necessário, mas se é necessário, é aí que temos que também que nos focar num primeiro momento, e nós estamos a tentar reerguer a estrutura que a Junta já teve, no sentido de dar resposta ao dia a dia das pessoas. Mas depois eu sonho e acho que não haverá outros caminhos que, que seja Alfena Porto, integrar Alfena no Porto. Nós estamos muito próximos do Porto. Quem está a 1000 ou 2000 quilómetros de distância, olha para o mapa e Alfena é Porto, mas nós demoramos 1 hora e meia a chegar ao Porto. Portanto, isto não pode acontecer. A ligação ao Porto tem que. A distância não vai diminuir, mas o tempo de ligação tem que diminuir. E por isso, quando podem dizer que somos loucos, mas está bem, mas um dia há de se concretizar. O metro tem que vir até Alfena. Se foi a outras localidades que estão mais distantes do que Alfena do Porto, o metro tem que vir. Nós estamos, neste momento, a meia dúzia de minutos do aeroporto de Sá Carneiro. Nós estamos a meia dúzia de minutos do Porto de Leixões. Portanto, nós só temos que potenciar tudo isso. E no momento em que conseguirmos potenciar isso, então a Alfena vai se transformar por completo. Porque há a Alfena do futuro, a indústria, a grande indústria portuguesa, nesta altura, é a indústria do turismo, não é? E nós temos que a potenciar. E a Alfena não tem tirado proveito absolutamente nenhum disso e tem condições excepcionais. Eu ouvi, e muito bem, durante. Anda-se a ouvir falar há muitos anos, e muito bem, como dizia, das Serras de Valongo, o grande ex-libris das Serras de Valongo. Ótimo,
parabéns, tem-se feito lá investimentos extraordinários. Mas a Alfena tem a maior mancha verde do concelho. A Alfena é atravessada de les a les pelo rio Lessa. E felizmente que não foi possível construir, não foi possível eh, o, o, eh, o- a intervenção humana deixar degradar tudo aquilo que são as margens do Lessa. E então não será eventualmente em termos futuros, em termos de atratividade, quer para quem nos visita, quer mesmo em termos de turismo, o Vale do Lessa não terá que ser muito mais do que é nesta altura. Este projeto do Parque Vale do Lessa, que agora toda a gente acha interessante, foi começado a ferro e fogo, porque não tivemos o apoio de ninguém, nem da Câmara, nem de ninguém. E foi a Junta de Freguesia que iniciou este projeto e agora, pronto, todos acham muito interessante, mas como eu dizia há pouco, não foram envolvimento da população e nós não tínhamos conseguido. A população é que pagou as árvores. A população é que ajudou na construção do Parque Val do Lessa, que é hoje, porque a Junta não tinha dinheiro, foi contra, foi lutar mesmo contra. Mas hoje o parque já não pode ser só isto. O parque tem que ser, desde o início da freguesia, ou pelo menos desde a zona de São Lázaro, e chegar a Irmesinde e continuar, e continuar. Este parque tem que ser. E no momento em que nós conseguirmos melhorar a ligação ao Porto, melhorar, tirarmos proveito desta enorme mancha verde, criar infraestruturas no Parque Valdelessa ligados à água. Porque é que não nós pegamos nos nossos filhos e vamos para ali, para Amarante, para um parque aquático, quando nós temos eventualmente aqui condições para criar isso? Porque é que se constrói piscinas piscinas ao ar livre em determinadas localidades e porque é que Alfena, nesta enorme mancha verde, não há de ter piscinas também ao ar livre? E se nós conseguirmos fazer isso, vão surgir os hotéis, vão surgir os restaurantes, vai surgir a indústria turística e a Alfena vai de facto integrar-se em toda esta metrópole que é a cidade do Porto e um dos destinos mais procurados do mundo. Eu sonho com a Alfena, Porto, com a Alfena integrada nesta visão da área metropolitana do Porto. Eu penso que se não trabalharmos, se não começarmos a ser loucos hoje e começarmos a pensar nisso, nunca vai acontecer. Por isso é que, tal como fomos loucos e nos dificultaram e nos chatearam com o Parque Val de Lessa e hoje veem que temos razão, espero ter vida e saúde para continuar a lutar por estes sonhos e provar a muita gente que os sonhos são para concretizar. Se soubermos trabalhar, se soubermos lutar, se soubermos criar parcerias, se conseguirmos estar próximos, se conseguirmos estar unidos, e não tenho que ter problemas em usar a palavra unidos, porque tudo se faz mais facilmente quando estamos unidos, a Alfena vai ter um futuro diferente, acho eu. Sim, um dos projetos que mais que ainda hoje me enche a alma e que a primeira vez que ganhamos a Junta de Freguesia foi em 2005, mas já em anteriores mandatos, e não era Presidente de Junta, já estava com a área social, porque é sempre aquela velha máxima, as pessoas estão acima de tudo e sempre em primeiro lugar as pessoas, mas logo no nosso primeiro mandato, e é um projeto que hoje tem uma dimensão completamente diferente, mas que começou logo ali em 2007, que foi aquilo que o nosso projeto Alfena Sénior, ou a nossa escola sénior, como eu gosto de chamar. Ou seja, nós sentíamos que, que há muita oferta, ou cada vez há mais oferta para as crianças, a escola para os jovens, aí a sociedade, de alguma forma, está organizada e dá resposta. Depois vem o mundo do trabalho, a atividade económica, mas depois há a aposentação, há a reforma e parece que o mundo para, mas não para. E as pessoas sentem, começam
a isolar, que se isolavam muito e que essa solidão que de facto faz definhar, faz as pessoas envelhecer, faz perder eventualmente até alguma autoestima, o amor próprio. E então nós sentimos que tínhamos que fazer alguma coisa por aqueles que já nos deram tudo. E logo em 2007 criámos a Escola Sénior, que vem até os dias de hoje, mas foi aquele projeto que foi diferenciador. Não havia, não havia resposta a nível municipal, não havia nenhuma resposta. Este projeto começou com a professora Manuela, que depois impulsionou ainda mais este tipo de projeto na Câmara Municipal como vereador, com a doutora Vera, que foi a nossa técnica social desde o início. Nenhuma freguesia do Conselho tinha uma técnica social, uma técnica superior, dedicada só à ação social. Nós fomos a primeira, com certeza, com um dos orçamentos mais reduzidos, mas achamos que era importante o investimento, que alguém profissional que tratasse. A doutora Vera esteve durante muitos anos, hoje o trabalho dela é continuado pela doutora Renata, mas achamos que era importante dar nova vida àqueles que tinham vivido uma vida tão intensa. E acho que embora o fizemos, porque de facto acho que muitos dos nossos utentes que vêm ainda dessa data, que em termos de qualidade de vida ganharam muito, tinham que sair de casa, tinham que se cuidar, tinham com quem partilhar, tinham com quem conversar e que ganharam uma qualidade de vida completamente diferente. Hoje continuamos a acarinhar imenso todo esse projeto, ganhou amplitude, ganhou dimensão, ainda bem que assim acontece, mas foi daqueles projetos que de facto me encheu o coração. Como hoje me preocupam as escolas, mas continuo a preocupar, porque a escola representa o futuro, mas também aqueles que já viveram, aqueles também aqueles que representam o passado também têm que continuar a ser acarinhados no presente, e por isso estamos aí com vontade de cada dia fazer mais e melhor por eles. Eu espero fazerem coisas para a Alfena, onde nem tudo vai ser perfeito, de certeza, quando se faz muita coisa, também se fazem, também se erra, só quem não faz nada é que nunca erra, mas acima de tudo, que digo que na minha equipa, que muitas vezes se personaliza no Presidente da Junta, mas o Presidente da Junta é só um no meio de uma equipa, que tenhamos conseguido fazer a diferença em alguns aspectos, e, e que a Alfena que tenha crescido, mas acima de tudo que se tenha desenvolvido, para que todos os alfenenses possam ter orgulho na sua terra, dizer eu vivo em Alfena, e que tenham qualidade de vida. Se nós conseguirmos que os alfenenses tenham orgulho na sua terra, até eu penso que demos, ainda que tenha sido pequeno, o nosso contributo para que isso tenha acontecido. É isso. E é grande. Eu acho que para quem está nestas funções e não as encara como, como uma profissão, nunca encarei. Por isso é que eu nunca deixei de trabalhar, ter a minha profissão, porque ser presidente de junta não é profissão, não se pode estar. Acho que é uma missão. Eu sei a grande paga e a contrapartida que eu recebo, e com certeza recebo muito mais do que aquilo que dou, é o reconhecimento das pessoas de que, de que veem que dentro das nossas possibilidades, que nós fazemos no dia a dia tudo aquilo que está ao nosso alcance. Quando muitos duvidavam desta recandidatura, no momento em que eu senti, eu gosto de estar no sentido, opá, se eu posso dar o contributo, se alguém, seja ele quem for, eu acredito que numa divindade nos deu alguma capacidade para podermos fazer alguma coisa, e se eu sinto que posso fazê-lo, só tenho que ir fazer. Será essa a minha missão também por aqui.
mas se quando muitos duvidavam desta candidatura, e eu também, todos nós temos as nossas dúvidas, e durante o percurso duvida-se muitas vezes, mas a forma como a população se relaciona comigo, como eu me relaciono com a população, eu fazia-me acreditar que lá no fundo que haveria sempre uma chama de que Alfena está em primeiro lugar e que não são os politiquices nem aquelas coisas que muitas vezes são de circunstância que iriam ditar o resultado final. Pronto, e tive razão. E essa, acho que os alfenenses já têm vindo a dizer: olha, continua assim, porque enquanto continuares assim, nós vamos acreditando. É isso. Pois, isso é mesmo para encerrar, é dizer que estaremos sempre aqui, eu e toda a equipa, estaremos sempre aqui à disposição dos alfenenses, onde quer que nos encontrem. Nós estaremos sempre disponíveis para falar com todos e ouvir todos, porque o futuro da Alfena será sempre uma construção de todos. E se soubermos estar juntos, se soubermos dar as mãos, se soubermos colaborar uns com os outros, do pouco se faz muito, e com certeza que Alfena, no seu global, ficará sempre a ganhar. Teremos sempre um carinho muito especial, uma atenção muito especial com as nossas associações, com as nossas escolas, com as nossas cenas, mas estaremos sempre disponíveis. Continuaremos a sonhar para que Alfena seja, de facto, uma terra do futuro, uma terra de que todos nos orgulhemos, e que possamos deixar um legado aos nossos filhos, aos nossos netos. E depois, já que estamos na época natalícia, desejar um Santo Natal a todos, com muita paz, com muita harmonia, e que 2026 seja repleto de felicidade, de saúde, de sonhos concretizados para todos.